Salve, salve todas e todas, sejam bem-vindas e bem-vindos, pois está no ar mais um Som e Ação, com o programa de hoje, Construindo Direitos e Caminhos, que é uma série massa que vamos estar discutindo racismo ambiental e justiça ambiental, tá ligado? É o primeiro de uma série, é o primeiro programa de uma série que vai estar aqui rolando dentro dessa perspectiva também educacional, política educacional e ambiental, não é? Quando se trata, inclusive, de permear com informações necessárias para toda a sociedade. Nesse caso, vamos estar sempre mediando, eu e a deputada, ou simplesmente Dani Portela, né? Essa série de programas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Massa, mais uma vez. Pedir licença para chegar, eu sempre peço, embora eu venho aqui há muitos anos. Toda vez a gente tem que pedir licença para chegar, porque esse território para a gente é um território sagrado. Para quem está acompanhando, eu acho interessante que muita gente vem comigo pela primeira vez na ilha. O povo de Recife não sabe que a gente tem aqui no coração da cidade do Recife uma comunidade tradicional pesqueira, majoritariamente composta por mulheres. Por isso que a gente está aqui, olha aqui atrás, ó, Ciranda das Mulheres, porque as mulheres vêm fazendo história aqui na Ilha de Deus. E Edson Fly, o nosso parceiro, companheiro, aqui o Caranguejo Sá, dentro da Ilha de Deus, nos recebendo mais uma vez. Dessa vez, eu não venho sozinha, a gente vem em bonde e a gente vai discutir esse tema tão importante de racismo ambiental e justiça climática com esse time de peso. A gente está aqui com Lídia Lins, advogada, mestranda em desenvolvimento urbano, cofundadora e coordenadora do Ibura Mais Cultura. Lídia também é ativista dos direitos humanos e socioambientais, Observatório Popular de Injustiças Climáticas, ela integra, e também a rede Vozes Negras pelo Clima. Por isso, recentemente, ela teve uma ampla participação na COP30, que foi realizada em Belém do Pará, aqui no Brasil. Há muito tempo, Lídia acompanha essa pauta no Ibura, no Recife, em Pernambuco e no mundo. Então, é uma honra ter Lídia com a gente. Vem somar também conosco, doutor, que aqui a gente não vai chamar de doutor, nem eu sou deputada, nem ele é doutor. Tome. É o nosso parceiro de muitas lutas em muitos territórios, André Carneiro Leão, defensor público federal, ex-chefe da Defensoria Pública da União do Estado de Pernambuco e foi vice-diretor da Escola Superior da Defensoria Pública, mas para além dos títulos, é alguém que sempre fortalece a pauta dos direitos humanos, da justiça em muitos territórios, nas audiências públicas. E hoje é como se a nossa audiência fosse no chão do território sagrado da Ilha de Deus. É uma honra tê-lo aqui conosco, doutor André. E olhe, eu nem sou daqui, já convido que eu sou enxerida. Nada, Porque é isso, Fly, né? porque Fly e Terezinha sempre deixa a gente muito à vontade. Tem que vir aqui num dia que tem a mariscada, viu? A gente tem que vir um dia, comer fruto do mar, dar uma voltinha, um rolê de barco, porque esse território ele é uma dádiva e traz muito presentes para a gente, né? A gente também não pode deixar de citar a presença também da CPT, e a gente está aqui, Severino Antônio dos Santos, que a gente também se conhece há muito tempo. Ele é educador social, membro do Conselho Pastoral de Pescadores e Pescadoras, e é defensor dos direitos dos pescadores e pescadoras nos nossos territórios pesqueiros. Pernambuco é um grande território de pesca. Pernambuco tem várias colônias pesqueiras que, inclusive, perpassam toda a região metropolitana, mas que têm sido esquecido as nossas águas. Acho que Fly faz sempre esse apelo e a atuação de Severino faz sempre esse apelo. As nossas águas como território de políticas públicas e de preservação da nossa história, da nossa memória, da nossa trajetória. A gente está fazendo isso aqui do Recife, que um dado, ele precisa ser aberto, esse programa, trazendo um dado. A gente está na 16ª cidade com maior potencial de ser afetado por mudanças climáticas no
mundo. Então, é urgente trazer esse debate de maneira popular e coletiva para todas as pessoas. É contigo, Edson Fly. Então, obrigado, Dani. Obrigado também a todas, a Lídia, a Bio, a André, por estar aqui com a gente dentro de uma lógica de garantias de direitos, de efetivação de lutas, porque estando em um território tradicional pesqueiro, significa uma luta de mais de 100 anos por dignidade, por visibilidade da luta, pelo reconhecimento, sobretudo, da tecnologia e da sabedoria e do conhecimento ancestral, não é? E essa preservação é feita por pescadores, por pescadoras, pelo ativismo, assim como nos morros, não é? Que Lídia Lins conhece muito bem toda essa discussão dos morros e também do asfalto e das águas, até porque Imbura, pedra que jorra água, né? Então, assim, tem toda uma ligação, sobretudo, com a ancestralidade dos povos ancestrais e dos povos que a gente pode chamar de originários, né? E que é interessante porque o Imbura traz esse resgate, né? É uma das comunidades que tem o maior número de pessoas indígenas ou originárias fazendo a retomada, né? E André, como a gente já sabe, também acompanhamos em diversos territórios os trabalhos enfrentando a injustiça. A gente quer falar de justiça, mas a gente enfrenta a injustiça climática e a injustiça também social, o racismo. E dentro disso eu queria que Bill, por favor, Bill ou Lídia, qualquer um possa iniciar à vontade, mas trazer esse grito desses povos originários que também reconhecemos como favelados, né, dentro dessa perspectiva das lutas, construindo, sobretudo, caminhos e direitos e caminhos para dar continuidade a essa ancestralidade, a essa, né, que muitas vezes acaba-se ou resume-se em, por favor, eu quero um lugar para viver, que é para além disso, mas resume-se de tanto racismo, de tantas práticas doidas, não é? Por exemplo, as águas, né, Bill? Tantos esforços, tantas denúncias, e as águas continuam sendo privatizadas, as águas continuam sendo vendidas, como, por exemplo, a Compesa. Eu queria que a gente trouxesse isso para a nossa realidade da discussão, não é? É isso, por favor. Eu queria fazer uma provocação. Como a gente, isso aqui é tudo ao vivo acontecendo, a gente não combinou nada. Mas eu queria fazer uma provocação, porque faz sentido para mim que esse debate seja aberto por Lídia. Enfim, eu estou fazendo uma proposta de uma ordem pois aqui. Seja aberto por Lídia, depois vá para a CPT e conclua com o doutor André para trazer uma perspectiva mais do que a gente pode fazer enquanto estado de atuação jurídica legal, né? Eu queria fazer a provocação, já que a gente tem um tema racismo ambiental, eu queria provocar a Lídia com alguns dados, né? A gente falou que Recife, a gente vive em uma das capitais do mundo mais sujeitas às mudanças climáticas, aos eventos climáticos ditos extremos. Hoje a gente tem, esse é um dado que me importa muito, que você tem hoje em Recife quase mais de 11% da população vivendo em áreas muito vulneráveis às mudanças climáticas extremas. E das pessoas que são obrigadas a mudar do seu território ou da sua casa, do local onde sempre viveram, por um evento climático extremo, como muita chuva, não dá mais para a gente ficar tratando como se chuva fosse um grande problema, porque não tem ações preventivas. A maioria das pessoas que perdem tudo todo ano ou que perdem as suas próprias vidas, Lídia vem do Ibura, então fala desse lugar. 80% dessas pessoas são mulheres, na sua maioria mulheres negras e periféricas. Por isso que a gente fala em racismo ambiental, porque o racismo ele estrutura todas as desigualdades e a gente olha muito isso nos dados das mudanças climáticas, né? E aí a gente lembra de 2022, a gente está em Recife, foram mais de 130 mortes em Pernambuco. Quem eram essas pessoas, na sua maioria? Lídia acabou de vir da COP, a COP assumiu
vários acordos, mas acordos que muitas vezes não conseguem sair efetivamente do papel. Então, eu queria fazer essa provocação para a Lídia, né? Diante do racismo ambiental, o que é que ela achou interessante nessa discussão da COP esse ano para aproximar mais da gente? Enquanto você estava na COP, eu e Fly estavam discutindo aqui, e é interessante ver que a maioria das pessoas nem sabe o que é COP. Então, sua vida está sendo discutida, seus pescadores e pescadoras muitas vezes nem conseguiram chegar lá, ou ter assento, ou falar. E eu queria esse retorno, já que é uma pessoa que acompanhou todo o período da COP, linkando com a pauta que a gente está discutindo aqui hoje. Bom dia, bom dia. Parceiro meu, que é daqui da Ilha de Deus, um companheiro aí do Observatório Popular de Justiça Climáticas, que vem construindo vários projetos comigo, ele sempre diz que ele se sente já do Ibura, tanto que ele vai lá, que ele faz coisas junto lá. E eu também já me sinto aqui da Ilha de Deus, e tanto que eu já estive aqui, foi muito bem acolhida por várias mulheres incríveis aqui também da Ilha de Deus. Então, para mim, sempre estar aqui fazendo essa troca com esse povo tão potente é recompensador, né? Dentro da minha trajetória também de militância, que fala do Ibura, de um território, como o Fly apresentou um pouco, né? Um território favelado, uma das maiores favelas aqui de Recife, que sofre com vários impactos das mudanças climáticas, seja as cheias, seja as áreas de morro, de deslizamento, mas seja também as ondas de calor, que a gente também não tem se dado conta e debatido tão fortemente, mas é algo que já vem impactando muito no cotidiano, no dia a dia dessas pessoas que moram nesses territórios favelados, enfim. Então, falo do Ibura, mas também com esse olhar para as outras favelas, tentando entender e compreender como é que a gente conecta essas lutas, que também são diferentes, que se intercruzam e precisam ser fortalecidas conjuntamente, né? Acho que, primeiro, falar um pouco... Dani faz a provocação, né? A gente falou de COP30 no Brasil. O que é isso? As pessoas, às vezes, nem estavam sabendo o que é COP30. Então, é sempre importante a gente voltar a algumas casas quando a gente está fazendo esse debate, para que, de fato, os nossos eles se apoderem desses instrumentos também, né, de participação, de luta, enfim. Então, a COP, que é a Conferência das Partes, a sigla para a Conferência das Partes, é uma conferência da ONU, né, que reúne vários países, são mais de 196 países que estão dentro dessa conferência, fazendo e discutindo as políticas climáticas internacionais, né? É como vai se definir o jogo, né, as regras dos jogos internacionais em relação ao que a gente vem vivendo, que são os impactos das mudanças climáticas. E por que também é necessário a gente olhar nesse cenário internacional? Porque o clima e os impactos da mudança climática não têm fronteira. Então, o país que polui lá, né, o norte global que polui lá, os Estados Unidos, a Europa, com grandes indústrias que historicamente poluíram, os impactos não ficam só restritos à Europa. Na verdade, a gente tem sentido mais aqui no sul global, no Brasil, nos países africanos, né, enfim, nesses países que historicamente foram explorados, né, escravizados, que tiveram seus recursos naturais destruídos, que esses povos originários, a população africana que foi escravizada, teve sua cosmovisão destruída pela colonização, né, esse processo de colonização. Então, é importante dizer, é a gente que sofre aqui no sul global. Então, por isso que é importante a gente também estar lá na COP, né, nessa conferência. É um processo que ele é desgastante, muitas vezes é caro. Estava conversando com o Fly antes aqui, né, Fly? A gente não conseguiu ir, tão caro que estava uma passagem para se manter lá, para conseguir passagem, hospedagem, para furar essa bolha da discussão dos acordos. Tudo se discute em inglês, os acordos eles são complicados, a gente precisa se apropriar de tudo isso, mas é importante a gente estar lá também. E eu vou dizer assim, um pouco dessa minha perspectiva do que eu venho fazendo e acompanhando nesse lugar do movimento negro brasileiro, né? Eu não estava aí na minha mini biozinha, mas eu também faço parte da Rede por Adaptação Antirracista, que é uma rede que reúne mais de 50 organizações do Brasil inteiro, que fazem uma discussão sobre adaptação climática nessa perspectiva antirracista, porque a gente chegou no momento, né, das mudanças climáticas, que a gente não só tem que lutar para frear essa emissão desses gases e diminuir, mas também com ações concretas que visem diminuir os impactos do que a gente já vem sentindo. As coisas já estão acontecendo, né? Não é algo mais do futuro. A gente já está sentindo as fortes cheias agora, as ondas de calor, todo esse contexto que a gente vem vivendo, as secas, né, em alguns rios, enfim. A destruição dos recifes de corais, enfim, todo esse processo a gente já vem sentindo agora, então a gente precisa ter políticas de adaptação que devem ser implementadas. E a Rede por Adaptação elaborou um conceito de adaptação antirracista e vem pautando isso no cenário internacional. Então, quando a gente faz essa conexão com o debate sobre racismo ambiental, né, o que é que a gente está falando? A gente está falando que tem pessoas que têm sofrido de forma desproporcional com os impactos, que essas pessoas são pessoas negras, em sua maioria, mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência,
E esses impactos eles precisam ser discutidos dentro dessa proporção, né? Quando eu comecei a discussão no cenário nacional, né, discutindo lá o plano do clima, do governo federal, etc., a gente via que não tinha uma sensibilidade para essas pessoas que estavam construindo de olhar para essa agenda com um olhar racializado desses dados. A gente tinha muitas vezes discutindo assim, ó, sei lá, 500 mil pessoas foram impactadas pelas chuvas esse ano, tiveram que migrar, mas não diziam quem eram essas pessoas, de onde estavam saindo, para onde estava indo, qual era essa coisa no miúdo, né, desse impacto no cotidiano, que a gente sabe bem o que acontece. Né? Eu mesmo sou uma pessoa que fiz uma migração dentro do próprio território de uma comunidade para outra em 2022, em decorrência da vulnerabilidade climática. Toda a minha família vive, ainda tem pessoas que vivem sob encosta, ainda vivem em área de risco, enfim. Então, a gente cresceu nessa realidade. E a gente que vive nessa realidade, a gente sabe o que é isso, o que significa, né? Ter que viver com aquele auxílio de R$300 aluguel, enfim, toda essa questão. Mas no cenário nacional e internacional não tem uma sensibilidade para quem são essas pessoas. Então, a gente fez todo um esforço nacionalmente para debater racismo ambiental e que esse olhar para racismo ambiental e justiça climática, que nossa perspectiva é uma reparação histórica dessas populações que mais sofrem com os impactos, pudesse entrar também como política pública. Como é que a gente traduz isso para a política pública, isso se concretiza nos territórios. Então, a gente fez uma grande mobilização também com a Coalizão Negra por Direitos, para que o termo afrodescendentes fosse reconhecido nos acordos. Eu estava também discutindo com o Fly sobre isso. Tem gente que olha para a COP e diz, teve efetividade, não teve, qual foi o retorno, o que é que isso vai ter na prática. E é importante, eu acho, que a gente entender como é que a gente entra nesse mecanismo, né, se entranha nisso e ver como é que a gente vai minando. Né? Eu sempre trago um exemplo. Eu não consigo chegar na COP e dizer eu preciso que todos os líderes mundiais olhem para o Ibura e resolvam o problema do Ibura, de inundação e de deslizamento. Isso não vai ser um problema para eles. A gente está olhando numa perspectiva macro, entre países, como é que os países... Mas o que é importante lá e o que eu posso pautar? Que afrodescendentes sejam reconhecidos, uma coisa que não era até este ano. A gente teve um avanço em vários acordos. E isso a gente começou a debater paulatinamente. Né? Eu acompanho a COP desde a COP de Dubai, que é a COP 28. E quando a gente chegou lá, o governo brasileiro estava pouco preocupado com essa linguagem do racismo, de pessoas afrodescendentes. Não era uma pauta, mesmo a população negra sendo a maioria desse país, mesmo as mulheres negras sendo a maioria, não existia uma preocupação. Né? E são várias agendas que vão sendo debatidas lá. A de adaptação, a de gênero, várias agendas. E nenhuma aparecia o termo afrodescendente. A gente já tem outras conferências da ONU que debatem, que reconhecem, mas não tinha uma sinergia com essa conferência. Ou seja, discutiam em outros lugares, mas nessa conferência tão importante de clima, que fala do racismo ambiental também numa perspectiva de mundo, né? Porque se a gente for olhar quem são os países do sul global, são países também racializados, população negra da África, Brasil, maior população negra, outras populações racializadas no mundo que estão sofrendo com esses impactos, e essa discussão ela não chegava. Então, a gente foi fazendo um miudinho dentro da COP, dentro da conferência, e acompanhando as negociações, falando com o negociador, levando insumo, incidindo para que o termo afrodescendente fosse reconhecido. E isso a gente conseguiu avançar nas metas globais de adaptação esse ano, no plano de ação de gênero, né, que também é um plano específico para mulheres, de reconhecimento de mulheres afrodescendentes, e também no acordo de transição energética, que é uma pauta que a gente precisa falar com urgência. Então, é um pouco também de como a gente consegue traduzir a demanda do território. Eu sempre digo isso, a gente tem que fazer isso, traduzir a demanda do território para esse cenário nacional. Agora, por que isso é importante? Como é que isso vai chegar na minha comunidade? Ter o reconhecimento lá de afrodescendentes. É a partir desse reconhecimento que a gente vai conseguir, de fato, articular políticas públicas concretas para essa população. Que a gente vai conseguir fazer com que o Brasil, que é signatário desses acordos, também nacionalmente olhe para os seus planos, para suas políticas e consiga articular isso também para suas políticas. O Plano Clima também ele não tinha essa perspectiva e a gente teve que fazer muita incidência para que o Plano Clima pudesse olhar também e ter, centralmente, racismo ambiental e injustiças climáticas. E para finalizar essa primeira pergunta e passar o microfone, a gente viu também um avanço dentro do próprio CONAMA com a resolução de reconhecimento do racismo ambiental e de justiça climática. Eu fui uma das pessoas que fui para lá fazer parte da mesa, defender os conceitos lá, né, para sensibilizar os conselheiros de que era importante. E, de novo, por que isso é importante? Porque com essa resolução a gente também consegue traduzir em políticas públicas. Então, a gente vive num país que é federado, a gente tem a União, tem os estados, os municípios, mas tem que ter uma sinergia entre eles do que vai se propor de política. Né? A gente tem a Constituição Federal,
que é a Carta Magna, que todo mundo tem que olhar para lá. E quando a gente vai fazendo essa incidência, essa influência lá em cima no nível nacional, a gente consegue cobrar aqui, né? Quando a gente consegue inserir lá nas metas globais de adaptação, por exemplo, que é o que vai definir como é que os países estão medindo quem tem feito adaptação ou não, a gente consegue cobrar também aqui de Recife que essa granularidade de dados ela chegue, né? Porque a gente está numa capital que ela é super premiada por aí afora, que avança nos planos. Não, se a gente for ver, tem capitais que sequer tem plano de contingência e tal. A gente tem os instrumentos normativos aqui em Recife, mas esses instrumentos normativos eles não também se concretizam, eles não se traduzem. Então, essa é uma forma também de pressionar o município para que isso chegue e aí a gente consiga chegar nessas políticas com um olhar mais específico para esses territórios, para essas mulheres que estão todo dia no cotidiano, sem acesso a saneamento básico, né? Ainda hoje, em pleno 2025, sem acesso à água potável. A gente tem vários dados que mostram que Recife não avançou, é uma das 6 capitais que não avançaram na universalização do saneamento básico. A gente vai ter agora, com o PESA privatizado, isso também é um impacto para tentar avançar nessa garantia da universalização desse acesso à água tratada, a esgoto, à coleta de resíduo, enfim. São várias questões que estão no nosso cotidiano, que a gente sente todo dia, né? Vai chegando no final do ano, por exemplo, no Ibura vai ficando vários lugares sem abastecimento de água, falta, racionamento, enfim. Então, e outras comunidades vão sentindo isso. São coisas que a gente sente no dia a dia e que estão conectadas, e que a gente precisa também estar discutindo dentro da política, olhando para esses municípios, para o Estado e para o governo federal e cobrar para que isso se efetive. Então, esse é um pouco do cenário, é um pouco também do que eu tenho acompanhado, do que eu tenho batido também na tecla, né, de como a gente traduz e olha para essas políticas de forma mais específica, olhando especificamente para essa população que mais sofre com os impactos. Total. Que aula, hein? Aí vale a pena, porque foi alguém que foi para a COP e não foi para passear, foi para fazer incidência e advocacy política para todo o Brasil, né, para todas as comunidades negras no Brasil. E, Bill, a COP no Pará, essa ideia das denúncias que a CPP vem fazendo já há muito tempo com essa questão esse relatório anual, né, que aponta as ameaças, todas essas questões que sofrem os territórios maretórios da pesca artesanal. Diante dessa questão do racismo, né, dessa questão das mudanças climáticas, qual o diagnóstico? Porque só a CPP, só lembrando que o Caranguejuçá é resultado da CPP, tá ligado? Lá atrás, desde 1983, 84, que a CPP faz incidência política e educação política pesqueira dentro de diversos territórios, e a Ilha de Deus é uma dessas, né? A gente cresceu juntos na luta, né? As nossas mães fazendo já esse trabalho, esse ativismo, fazendo enfrentamento ao racismo, enfrentamento, sabe, às mudanças climáticas já, porque foi a partir de grandes crimes hediondos provocados pelo Estado e pelos grandes empresários, sobretudo os engenhos de cana-de-açúcar e as grandes indústrias como a Barcardi, hoje Rio Mar, JB Jabacó, BenTV, entre outras fábricas que jogavam todos os seus dejetos químicos e fisiológicos, como ainda hoje os fazem. E a luta nunca foi diferente para a gente, tinha outra nomenclatura, né? Mas, por favor, Bill, o povo do Pará também, né, o movimento que o CPP no Pará, né, a Pastoral dos Pescadores lá no Pará, que faz o Conselho da Pastoral dos Pescadores, que faz um trabalho também incrível em todo o Brasil. Conta um pouco também para a gente como está esse cenário político, social, cultural e, sobretudo, das ameaças que sofrem os territórios tradicionais pesqueiros da pesca artesanal. Severino Bill, para mim. Bill, deixa eu só fazer uma provocação com um dado para entrar nessa resposta, que é justamente a partir do que Fly falou,
foi elaborado o terceiro relatório, né, que olha justamente os conflitos socioambientais e as violações de direitos humanos nos territórios pesqueiros. E esse relatório ele aponta que mais de 97% da população de pescadores e pescadoras, elas identificam e sentem os impactos das mudanças climáticas em seus territórios. Poluição das águas, diminuição de peixes, enfim, desastres previsíveis ambientais e climáticos, e o não reconhecimento dessas populações. A gente também tem que falar que não só na capital, mas também no interior, existe uma pressão muito grande da especulação imobiliária, do modelo de desenvolvimento, entre aspas, que acaba expulsando povos dos seus territórios tradicionais em busca da especulação, não só imobiliária, como econômica, porque tem lugar que não é imobiliária, mas são grandes indústrias, grandes conglomerados que pregam desenvolvimento, grandes complexos industriais, mas que traz poluição, que traz precarização nos territórios, porque está aí uma coisa que incomoda. É você ver numa área privilegiada como essa, gente pobre, negra e periférica morando de frente para o rio, morando de frente para o mar, gerando uma economia. Então, há um interesse desse capital, desses mais ricos, em sufocar. Então, como está na Comissão Pastoral da Pesca, depois de uma atividade tão essencial para a nossa sobrevivência, desde a pré-história, a gente olhar que o Brasil ele é um grande território pesqueiro, e você está em pleno século XXI, ainda trazendo pautas que são tão antigas dessa comunidade. Se você pudesse traduzir isso com as provocações feitas por Edson Fly, a gente agradece muito a partir desse teu lugar e dessa tua longa experiência. Todos, né, e a todas. Essas provocações são bem-vindas, Dani. Agora, assim, é tão difícil responder, né? A gente está há tanto tempo com isso que parece que já vai de uma forma corriqueira, já vai saindo algumas coisas. Mas, assim, comparar hoje, assim, ir para a COP em Belém não foi só uma ida para o debate, mas também de ver a realidade que os ribeirinhos passam, né? Assim como Belém e Recife, são duas cidades que estão no litoral e estão na beira do rio, né? E os impactos negativos que a gente percebe na cidade de Belém são os mesmos que a gente percebe na cidade de Recife. Tá? A falta de ação voltada para as comunidades periféricas, para as comunidades ribeirinhas, são as mesmas em todos os municípios. Se a gente pegar os municípios mais perto de capital, aqui vizinho, né, como no caso Natal, que está na margem do Potegi, a comunidade ribeirinha de Redinha sofre as mesmas coisas que a gente sofre aqui. Se a gente pega João Pessoa, que passa o Rio Paraíba, todas as comunidades que estão dos dois lados do rio sofrem igual ou pior do que a gente vive aqui. Se a gente pula para Alagoas, né, o povo que está à beira da Lagoa Mundaú sofre tão ou muito mais, principalmente com a instalação e com o desastre, que não é de 2018 para cá da Bascrem, é desde 68, quando a Bascrem foi instalada lá no município de Maceió. E aí a gente cai aqui em Recife, né, dentro do maior lagamar que a gente tem aqui na região, com o manguezal que ajuda o Recife ainda a respirar, mas a gente tem 12 comunidades pesqueiras que ainda não são reconhecidas como comunidade tradicional pela política municipal nem pela política estadual. E isso é preocupante, que, assim, como o Fai falou, a gente foi criado aqui nessa terra, né? A gente vinha para cá, eu vim de Itapissuma com as mulheres de lá, desde criança para as reuniões aqui. As 12 comunidades que a gente visitou há 5 anos atrás eram as mesmas que a gente visitava nos anos 80. E a falta de ação do Estado, do município, nessas comunidades, continua a mesma, até com a falta de certa forma, de exclusão dessas comunidades da política, porque não estão no plano municipal de gestão. Se a gente pegar parte da comunidade pesqueira que está na Vila Tamandaré, elas estão fora de tudo quanto é política do município, porque não estão dentro da área chamada urbana do município. Então, isso é bem preocupante. Um outro foco que a gente traz é que, assim, as comunidades pesqueiras são as primeiras afetadas, assim como o pessoal que está no morro, quando tem chuva. Quando tem uma poluição grande, são as primeiras a ver o peixe morrer,
a não poder pescar, e a gente tem uma falta de acesso, uma ausência de acesso à política constante que valoriza essas comunidades. A gente tem observado que, apesar de ter avançado no arcabouço jurídico legislativo, mas a gente tem uma falta de aplicabilidade, né, de reconhecimento dessa questão. Assim, a gente tem uma lei de fortalecimento da pesca artesanal de 2015 aqui no Estado e que não foi regulamentada até hoje. Né? A gente tem um comitê de gestão da pesca no Estado que não funciona. Né? A gente passou, de 2017 até 2023, sobre essa política sobre a tutela da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Nunca foi efetivada uma política voltada para a comunidade pesqueira. Né? De 2003 para cá, passou para uma outra secretaria. Em quase 4 anos, a gente conseguiu ter uma reunião do comitê gestor. Em 4 anos de gestão. Né? Então, assim, isso, você olha e fala assim, será que tem mesmo uma política voltada para a pesca? Será que tem isso? Pegando ainda mais assim um pouco nesse contexto mais geral, na política da pesca e também na política das comunidades tradicionais, a Secretaria do Meio Ambiente lançou um programa de assistência e acompanhamento às comunidades tradicionais. Mas, quando você vai na página, a única coisa que tem lá é indígena, quilombola, cigano e povo de terreiro. A comunidade pesqueira sumiu, né, da política estadual. Há alguns anos atrás, o município de Recife e o Estado começou a fazer os planos de manejo das unidades de conservação da área metropolitana, pegando no geral. Mas assim, a pessoa que estava trabalhando perguntar como é que eu identifico uma comunidade tradicional pesqueira que está dentro de uma área de unidade de conservação. Ela vai lá e pergunta para ela se ela é comunidade ou não. Tá? Assim, como é que eu chego na Ilha de Deus e assim, o Parque dos Manguezais, Josué de Castro, não tem um plano de manejo ainda, porque tem a Ilha de Deus que está dentro do parque. O parque veio antes ou veio depois da Ilha de Deus? Tá? Como é que eu criei um parque sem observar a comunidade que está lá dentro? Se ela é tradicional ou se ela não é tradicional? Será que as políticas de urbanização que veio para a Ilha de Deus, nos anos 2000, ela observou essa questão da política voltada para a comunidade tradicional? Diga-se de passagem que, assim, dos planos de urbanização de Recife, a única comunidade que tem uma resistência para permanecer no território e conseguiu se manter no território foi a comunidade da Ilha de Deus. Tá? Foram mais de 40 anos de briga para ter urbanização, para ter acesso a políticas públicas, com permanência no território. As outras comunidades pesqueiras do redor do Recife, principalmente da beira de rio, estão sendo todas relocadas. Tá? E isso não se observa qual é o impacto disso na atividade e na vida dessas comunidades. Para a gestão municipal, é muito melhor fazer na beira do rio uma praça do que requalificar a área para a habitação das comunidades. Tá? É mais fácil eu dizer que o viveiro que cria camarão hoje na beira do rio está causando as cheias da cidade de Recife, do que eu dizer que os grandes empreendimentos que são implantados próximo ao rio, né, têm tapado as vias de escoamento das águas. Tá? O Recife é uma cidade que está dentro da água, mas que não valoriza como é que se trabalha a questão da navegabilidade, né? Como é que se faz a questão do drenamento da cidade, cada vez um projeto que nunca se acaba. Né? Nós começamos na gestão passada um projeto de drenagem do Capibaribe, né? Que era para tornar o Capibaribe navegável, o recurso sumiu, o projeto nunca foi implementado. Né? Entre Olinda e Recife, onde está hoje, onde era o Coqueiral de Olinda, né, da Capitania dos Portos, ali do coisa, virou hoje um grande lixão do que foi retirado de dentro do rio. Agora, qual a importância daquela área dali para a comunidade ribeirinha de Santo Amaro, que utilizava aquela área, e da própria Ilha do Maruim, em Olinda? Isso não se considerou. Se considerou apenas que ali seria o grande lixão para colocar os resíduos tirados do Capibaribe. E quando a gente pergunta aos pescadores, retirar o resíduo do Capibaribe resolveu o problema das cheias? Não. Resolveu o problema da navegação? Não. O que eles colocam para gente foram feitos apenas buracos dentro do rio. Onde antes as mulheres iam e tiravam marisco, tiravam sururu, em algumas partes não conseguem mais ir porque ficou fundo.
Tá? Em outras áreas que consegue ir, a poluição é maior. Então, assim, falta uma visibilidade do governo do município e do governo do Estado com relação a essa ação. Se a gente pega toda essa questão relacionada também à questão da poluição como um todo, se a gente pega o registro de conflito desse terceiro relatório que o CPP, junto com as comunidades, fez, o principal violador dos direitos humanos e ambientais pelo COS é o Estado. São os estados e os municípios que não reconhecem o território, que não têm um acesso de política voltada para a questão ambiental. Né? A gente está hoje há 1 mês e 15 dias que começou a defesa da Piracema no interior do estado, né? Que são as comunidades pesqueiras que estão lá na beira do São Francisco, nos rios afluentes, que deram entrada desde o dia 1º de novembro no seguro defeso e até hoje não receberam uma parcela. Tá? Agora, imagina aquele pai de família que, quando está pescando, passa a semana arranchado na beira do rio, vai na segunda, volta na quinta, vende o peixe na sexta e no sábado está fazendo a feira. Agora, imagina esse pai de família que está há 45 dias sem pescar e sem receber o auxílio. Tá? E assim, a gente não trata isso como racismo. Será que não é um racismo? Tá? Até onde vai isso? Tá? A mesma coisa que a gente vai agora para a lagosta. A lagosta também começou em 1 de novembro. Então, assim, a gente tem pescador de lagosta que é bom de bolso, mas a gente tem o pescador de lagosta que não é o dono do barco, né? Que é aquele que vai pescar, quando chega, vende o peixe, vende a lagosta para o dono do barco e chega em casa com a feirinha. Agora, imagine também esse camarada que está há 45 dias sem poder pescar, sem ter nenhum recurso no bolso para isso, né? E sem ter nenhuma ação do Estado para mitigar. Né? Ainda vem com uma outra questão que, assim, a nível nacional, a medida provisória foi revista agora, né, e lançada uma nova, o Estado só se obriga a pagar o seguro defeso se tiver recurso no orçamento, dentro do que está planejado no orçamento. Se aumentar a demanda, não terá pagamento. Agora, você imagina um Estado que passou 15 anos sem emitir registro de pesca, que começou a emitir de 2021 para cá. Aí, os pescadores que tiveram acesso ao registro de 2021 para cá, estão se habilitando agora para receber o seguro. Mas aí, basicamente, só vai receber quem já recebia no anterior. Né? Porque o orçamento apontado na medida provisória é basicamente o mesmo orçamento do seguro que foi pago o ano passado. Então, assim, eu tenho uma exclusão de 10 anos de pessoas que ficaram sem registro, e agora eu vou ter uma exclusão dessas mesmas pessoas nos programas de assistência. Tá? Então, isso é uma forma de racismo estrutural do próprio governo contra o povo, principalmente que são pretos, que são periféricos, né? Na sua maior parte, não sabe ler nem escrever. Tá? Se você manda o áudio, eles escutam e entendem, mas se você manda a folha de papel, vai ficar na gaveta, porque eles não vão ler. Tá? Então, assim, a necessidade de uma discussão mais proativa, voltada para essa questão do racismo ambiental, mas também dos impactos climáticos nessas comunidades. Né? A gente, visitando o litoral de uma ponta a outra, a gente tem visto que o número de corais embranquecidos na nossa costa é em número. Né? A gente vê que a questão do avanço do mar, principalmente nas áreas estuarinas, estão acabando com a questão dos manguezais, porque a salinidade está ficando mais forte, mas o governo do Estado não quer criar unidade de conservação que leve nessa discussão de conservação. O governo do Estado quer criar unidade de conservação que sirva apenas de status. Né? É parque, é APA, mas quando fala de reserva, assim, está faltando parte do estudo. Não está faltando estudo com relação à resex do Rio Formoso. Todo o estudo está concluído, mas aí a governadora do Estado sentou em cima e disse, não, a gente não vai criar agora, a gente pede que o governo federal não crie agora, porque o estudo não está completo. Não está completo porque a Zona Canaveira não quer que crie. Essa é a realidade que a gente tem. A gente está refém, o governo do Estado é refém do capital. Tá? A discussão é com a criação da reserva extrativista, vai proibir ou vai danificar, vai prejudicar o desenvolvimento econômico da área do Rio Formoso. A gente pergunta assim, a Resex Acau Goiana foi criada em 2007. O polo automotivo da Fiat, da Jeep, foi implantado em 2011.
A Resex coibiu o desenvolvimento do município? Agora se pergunta, qual é a estrutura que o município de Goiânia ganhou até hoje que melhore a vida e a qualidade de vida dos municípios de Goiânia? Com a FIT, que está lá já há quase 15 anos. Tá? O polo farmacêutico foi implantado. O que é que mudou de fato na vida dos pessoal de Goiânia? Não tem mudança. Tá? Os impactos, você vai... Foi falado assim, a Compete está sendo privatizada, o fornecimento de água está sendo privatizado, o esgoto já foi privatizado, o esgoto já foi entregue na mão da BRK, uma empresa canadense. Tá? E a gente pergunta, a gente tem esgoto em casa? Os esgotos que são coletados, eles são tratados? Tá? Se a gente pegar as principais bacias, né, das ETRs que a BRK hoje acompanha, a gente pegar Rio Formoso, Tamandaré, Barra de Sirinhaém, próprio Recife e Goiânia, onde é que estão os maiores poluidores? Estão nessas áreas. E o maior poluidor hoje se chama BRK e Compesa, né, de todo o contexto. Ui. Arrasou muito, viu? Enfim, eu queria dizer que a gente vai, agora a gente continua, mas alguém vai entrar na nossa live e trazer uma água para a gente. Certo? Porque faz tempo que Terezinha já se preocupou, mas não chegou aqui, está fazendo um calor. Vocês vão ver agora, vai passar aqui na frente. Tom. Valeu, Pronto, Tom. valeu. Todo mundo chega aqui, passa aí para Bio já. Eu pego o meu. Aí aproveita e já faz também aqui a propaganda aqui, ó. Pode crer, tá? As peças iconográficas da Ilha de Deus. Chega junto, cada pedido, cada 100, tá ligado? Sai aí. 100 pedidos, sai uma remessa, seja de camisas, seja das canecas. Aqui é iconográfica, tá ligado? O mangue, pescador, são diversas. Salve, salve. É isso, né? Para fortalecer o corre da galera, lembrando que a gente está na Ilha de Deus, e a gente sempre fala que aqui em Recife, 70% do pescado que é consumido vem da pesca artesanal. E aqui a gente está numa comunidade que 80% da comunidade vive da pesca artesanal. Então, quando a gente olha para esse percentual na Ilha de Deus, a gente também vai reproduzir esses números em outras comunidades pesqueiras. Aí eu já começo com uma provocação, a partir da fala de Bill, para passar a fala para André, que é o seguinte. Bill me provocou, enquanto deputado estadual, há duas coisas que eu quero depois sentar com você para compreender melhor. Você fez uma provocação na sua fala, que é da não inclusão dos territórios pesqueiros como comunidades tradicionais. Então, isso é uma coisa que a gente pode se debruçar enquanto deputado estadual para ver como é que a gente se soma nesses esforços, porque isso não é só uma lacuna, isso é uma exclusão, e toda exclusão é uma escolha, né? Então, é uma decisão. Então, por que a decisão de deixar os territórios pesqueiros de fora, já que são comunidades tradicionais reconhecidas há muito tempo? A outra provocação foi o auxílio defeso pago em Pernambuco, né? Então, eu faço parte da Comissão de Finanças e pude relatar alguns relatórios em relação à lei orçamentária do ano que vem. Então, como é que a gente pode pensar em fazer essa provocação, fazer um pedido de informação para saber o porquê o atraso, qual a previsão, qual o cronograma, porque, além dessas respostas formais, a gente sabe quem são as pessoas que são excluídas, quem são as pessoas que sofrem esse impacto direto, né? Eu queria só fazer uma provocação. A tua fala me provocou muito, Bill, assim, porque você, como atua como uma comunidade, e várias comunidades entendendo que a pesca é uma atividade não só de sobrevivência, mas uma atividade de preservação territorial e ambiental. Na última vez que eu tive aqui, participando da Ciranda das Mulheres, aqui, que se reúne as mulheres pescadoras aqui da Ilha de Deus, elas trouxeram algumas questões como as grandes obras, que Bill traz um pouco na fala dele. Quer dizer, na hora, o modelo de desenvolvimento. Você está agora com impacto direto em obras em zonas de ZEIS. Então, você cria as zonas de proteção de interesse especial, mas para proteger o quê, efetivamente? Há uma flexibilização
de uma legislação que foi pensada para proteger os territórios. E a gente já denunciava na Bacia do Pina, aqui bem pertinho. Se você vai ali para o Pina, e você sabe, ali tem uma comunidade pesqueira, a comunidade do bode, tem várias comunidades ali que, com as obras, têm sido impactadas. Já é há muito tempo. E aí você falou uma coisa interessante. A solução é a remoção. E a gente já tinha denúncias, eu estou falando de muitos anos atrás, de pescadores que foram removidos da Bacia do Pina e jogados para um habitacional lá perto da Caxangá. Sabe o que acontecia? A gente tem a história de um senhor que todos os dias, com mais de 70 anos, saía da Caxangá para lá, porque o barquinho dele ficou lá para pescar. E muitas pessoas morreram, porque elas vivem e se organizam nesse território. E aí me impactou muito que ali na Bacia do Pina fosse a retirada. As pessoas tinham o seu barco estacionado na porta. Foram retiradas de lá para a construção de uma praça. E a área onde era a Casa dos Pescadores era um parque de contemplação do rio. Quem é que quer contemplar somente o rio? Você vive do rio, sobrevive dele, ele está ali na janela da sua porta. Então, infelizmente, veja, aí diz que as dúzias de fazenda de camarão ali atrapalham, mas uma construção como aquele novo hotel, que trouxe um impacto negativo, e que o impacto, ela adentrou. É uma construção. Como foram as licenças? Porque ela adentra no mar. E aqui na Ilha de Deus, as pescadoras vêm denunciando uma coisa muito séria, e acho que isso a gente pode pensar numa ação concreta, doutor André, que é o quê? Primeiro, saúde da população pesqueira, né? Muitas mulheres pescadoras e coloteiras, elas ficam dentro do mar, ou dos rios, ou dos mangues, por muito tempo, e elas têm questões de saúde específicas, inclusive questões ginecológicas, que chega no posto e não entende que aquilo é uma questão laboral específica. Mas, para além da questão do impacto de saúde, elas vêm reclamando de estar diminuindo o número de pescado por conta dessas obras. E uma coisa mais grave, que eu recebi dessa denúncia aqui das mulheres e que a CPP também deve receber, que é o novo hotel, como fez uma marina, tem tentado impedir que os pescadores e pescadoras transitem por aquela área, entendeu? Transitem por aquela área. E aí tem um relato de uma mulher daqui da Ilha do Deus, que acho que a gente precisa escutar, a CPP, a Defensoria Pública da União, porque são territórios da União, certo? E a Comissão de Direitos Humanos da Alep, que foi o relato de uma mulher que estava com seu filho, a sandália dele caiu e ela teve que encostar para botar a mão no pier para apanhar. Colocaram uma arma nela. Seguranças armados daquela área do pier privado, impedindo que pescadores e pescadoras cheguem junto da marina, junto daquelas grandes lanchas, grandes barcos. Infelizmente, é uma realidade que a comunidade pesqueira tem vivido no Recife, né? Então, acho que das provocações que Bill trouxe e do que o doutor André pode pensar é como as demandas relacionadas às mudanças climáticas e a esses impactos têm chegado à Defensoria Pública da União, né? Se há um aumento, se a Defensoria sente um aumento da procura dessas comunidades pesqueiras por proteção, não só por uma legislação, porque acho que o Brasil ele tem lei demais, o que falta é efetividade das leis. Como a CPRH tem, inclusive, negado o seu poder de polícia, gente. A CPRH não é só um órgão administrativo. A gente pressiona, determina a derrubada do muro de Maracaípe. O muro caiu, não, está lá. Por quê? Porque é de uma família poderosa que ousou botar o nome, não sei se você já foi lá, não é Pontal de Maracaípe, não, é Pontal dos Fragoso. E está lá uma decisão judicial, uma decisão administrativa que não é cumprida, essa morosidade, né? Essa falta de vontade de cumprir o poder de polícia administrativa. Como é que a gente faz para provocar a própria CPRH para entender a necessidade desses territórios, né? E de comunidades tradicionais de pescadoras ribeirinhas, né? Acho que
Eu queria ouvir como essas demandas têm chegado e no que a Defensoria Pública da União pode intervir. Agora tem uma questão urgente, porque tem coisas que são a médio, a curto, a médio e a longo prazo. Essa questão do seguro-defeso é a curtíssimo prazo. O que é que a gente pode pensar juridicamente para intervir sobre isso, já que as pessoas estão sem ter o dinheiro da feira agora, porque tem a sua subsistência garantida pela pesca. E aí, Fly, complementa para jogar aí para André. André, então. Fly, eu vou trazer- só uma partezinha. Por favor, Bill. A Dani traz a questão do Novo Recife, né? Mas a gente tem que retomar aquela discussão ainda do Zé Estelita. Tá? Sim, toda a área do Zé Estelita, que foi remodelado, está sendo reorganizado. E agora vem um outro ponto que a gente também quer saber como é que a DPU vai atuar nisso, né? Que assim, você já tem uma área privatizada, que é a área do Novo Recife, à frente das Torres Gêmeas, e agora o Cabanga, né, quer privatizar toda a área da encosta do José Estelita, desde das Torres Gêmeas até onde está o estaleiro lá deles, né? O coisa lá. Então, assim, como é que a gente vai tratar isso, né? É uma área que é importante para a cidade de Recife, é uma área que é importante para as comunidades pesqueiras aqui da região, né? E é mais uma área que a gente está perdendo dentro da água, não é em terra, é dentro da água para iniciativa privada, onde o foco é você construir mais pier, mais marina, para mais barcos de alto luxo encostar. Desculpa, gente, Fly, eu estou te aperreando. Vai, não, tá não. Mas tá de boa. aproveitando, não, eu tenho que aproveitar esse espaço de uma live. É uma coisa que eu nunca falei publicamente, porque é uma denúncia, certo? Que ele me provocou. Porque todo mundo da gente acompanhou, na última década, o que foi a luta do Estelita, né? E a nossa luta foi por um modelo de cidade que tivesse mais participação da gente. Então, como o Recife se mobilizou, ocupou o Cais José Estelita, fez toda uma luta de direito à cidade naquele território, foi uma luta vitoriosa e que, no final, infelizmente, o grande capital, as grandes construtoras, venceram essa luta. Depois, a nossa luta foi reduzida a trazer o nome do parque para Leonardo Cisneros, e até nisso havia resistência, o parque ainda não foi nominado Leonardo Cisneros. E, veja, passaram mais de 10 anos da luta do Estelita. E aí, o que é que eu queria dividir com vocês, e André? Outro dia, eu até... É porque, às vezes, você fica nesse lugar da política, é um lugar que, ao mesmo tempo, traz uns desconfortos, né? E eu escutei uma conversa, infelizmente, entre pessoas da política que estavam falando daqueles empreendimentos como um investimento financeiro. E é uma coisa muito distante da gente, dizendo assim, o preço está ótimo, você paga R$50 mil por mês. Por mês, tá? Então, ali você tem apartamentos a partir de 4 milhões, até 20 milhões. Uma pechincha, né? Muito próximo da realidade do nosso povo. E aí, nessa conversa, o que é que me incomodou? Que uma pessoa fez. Mas você vai investir tanto para olhar para pobre? Porque a gente olha ali e só vê favela. Sabe qual foi a resposta? Me garantiram que vão remover todos aqueles pobres de lá. Claro que eu não vou investir milhões para ficar olhando para favelado. Foi essa a resposta. E vão colocar num habitacional bem distante para eles pegarem muitos ônibus e virem trabalhar para nós. Eu escutei isso, né? Escutei isso. Então, como é que a gente pode, diante disso, que já anuncia os próximos passos, que é a remoção daquela comunidade do entorno, e a gente se antecipa, porque é remover a comunidade, é avançar com os pier de grandes empreendimentos que cada um tem ali a sua lancha estacionada. A gente sabe o impacto que isso traz para comunidades tradicionais pesqueiras e o que é que a gente pode fazer de medidas preventivas. Vai, Fly, desculpa. Então, não, acho que massa. Desculpa de quê? Tá massa. Eu só queria trazer duas coisas antes de passar para André, que uma é dizer que já me preocupa a Ilha de Deus sermos 80%, porque há bem poucos anos, talvez há 2 décadas, éramos 100% de pescadores e pescadoras. Isso já é preocupante demais. Enquanto um território tradicional pesqueiro da pesca artesanal, porque a gente também devemos estar muito atento ao agronegócio nas águas.
né, a essa coisa da monocultura nas águas, dentro de estuários que podem ser repovoados e que podem servir de exemplos, inclusive político, para que possa recuperar todo esse estuário. Eu, pelo menos, acredito. A luta é nesse sentido. Em relação a André, eu quero trazer uma realidade que a gente vivenciamos juntos, todos nós, em relação à Ilha de Mercês, por exemplo, trazendo como exemplo um espaço que ainda é em Pojuca, no mesmo lugar onde privatiza, onde colocam muros, onde diz que são donos, no caso do governo, que são os impactos de governo dentro dos territórios tradicionais, dos territórios favelas, dos territórios, enfim, originários, entre outros, que é uma injeção de 9 bilhões para a ideia do petróleo, 267 mil barris de petróleo diários, mas que isso acarreta em desinstituir uma comunidade quilombola e que vulnerabiliza todas as outras políticas dentro dessa perspectiva de comunidades pretas da diáspora afro-brasileira, né, de que já tem algumas conquistas importantes, como, por exemplo, a demarcação do território, coisas que não tem no território pesqueiro, porque o território pesqueiro eles são vistos como ofícios e não como identidade, e isso é o grande gargalo para nós, o reconhecimento dos territórios tradicionais pesqueiros quanto identidade, quanto originalidade, quanto essa questão, e para além do ofício, do trabalho, das garantias de INSS e tal, que são conquistas, lutas, mas conquistas que já estão consolidadas, né? Está na manutenção e na melhora disso, né? Mas quanto identidade de pertencimento dos territórios. E aí ele pode ser indígena, ele pode ser quilombola, ele pode ser o que for, mas não tem a legitimidade do ponto de vista das garantias dos direitos. E o que o poder... Isso são impactos diretamente de Estado, né? De Estado que tem esforço dentro do Ministério da Pesca, sobretudo dentro da Secretaria Nacional da Pesca Artesanal, que é uma indicação, sobretudo, de grupos como o CPP, que tem um trabalho muito sério no Brasil inteiro, eu diria que no mundo, e reconhecido no mundo da pesca, mas que no dia a dia a realidade é outra. Tem investimentos, inclusive, na ciência, que é importante, mas não tem aporte nenhum. Eu não estou falando só de grana, não estou falando de dinheiro, eu estou falando, sobretudo, de pertencimento, de honrar esse espaço sagrados, esses espaços sagrados, e sem dar ênfase só para os territórios pesqueiros, mas analisando como um todo a realidade dos morros, das favelas e tal, de povos originários, porque todos esses espaços são compostos por povos originários, quilombolas, afrodescendentes, enfim. Qual a posição do poder público, sobretudo do judiciário, dentro dessa perspectiva? De vocês que são o olhar do povo e os corpos que podem se mover, dar a canetada para a garantia de direitos dos povos. E por que não dão? E por que não chega? Bem, muito obrigado, Fly, primeiro pelo convite. Agradecer também a Dani Portela por esse convite. Pedir licença para falar, como disse Dani, nesse território que é sagrado. Saudar também aqui Lídia e Bill, pessoas com quem aprendi já hoje. Bill, acho que a gente já conversa há algum tempo, mas as falas que me antecederam foram excelentes, porque esclareceram diversos pontos, na verdade, negritaram diversos pontos que a gente precisa, de algum modo, discutir. Eu queria, antes de começar a aceitar a provocação e debater sobre esses temas que Fly trouxe, e eu acho que essa última provocação sobre a necessidade de olhar para as comunidades tradicionais e ter elas como um eixo para a gente discutir todos os temas que eu vou, de alguma forma, pontuar aqui, eu acho que vão ser fundamentais para a gente poder avançar em alguns dos temas que eu me propus a gente conversar. Mas eu queria, antes de tudo, saudar essa iniciativa. Saudar a iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, saudar a iniciativa do Caranguejo Sá,
de provocar debates sobre direitos no território e a partir da perspectiva dos territórios. É dizer que, para mim, é uma honra, na verdade, participar desse projeto. Acho que a comunicação popular, a comunicação pública, ela tem um papel fundamental para a gente debater como esses grandes temas nacionais e mundiais, eles efetivamente afetam a ponta, afetam, sobretudo, esses territórios. E estar aqui na Ilha de Deus, como eu disse, para mim é uma grande honra. Então, parabenizo Dani pela iniciativa, parabenizo também Edson e Terezinha. Queria fazer também uma saudação muito especial. Lídia mencionou Zé Vitor. Zé Vitor é um grande parceiro também da Defensoria, sempre foi. E eu queria, então, em nome dessas 3 pessoas, saudar toda a população aqui da Ilha de Deus. Eu queria, Fly, aproveitar a sua provocação para, de algum modo, tocar pelo menos em 3 pontos. Quando a gente fala de justiça climática, quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de todas essas crises climáticas que estão afetando a todos nós, de diversas formas, mas afeta a todos nós, eu acho que vem muitos termos técnicos, eu acho que Lídia consegue traduzir muito bem todos esses termos técnicos que estão envolvidos num debate sobre o meio ambiente, mas eu queria tocar em 3 pontos dele e mostrar a partir desses 3 pontos como isso afeta diretamente as nossas comunidades tradicionais. A gente poderia falar aqui de metas globais, de contribuições nacionalmente determinadas, enfim, de uma série de termos que circularam na COP e que agora estão começando a se popularizar, mas que ainda são muito distantes. Eu tenho uma leitura, a Defensoria Pública da União esteve na COP30, nós estávamos com um stand lá na Green Zone, e foi um espaço muito importante de debate. Enfim, eu tenho uma série de críticas à COP, a toda a estrutura da COP, ao funcionamento da COP. Acho que tenho críticas também ao resultado desta COP30. Não é admissível que não tenha sido aprovado no texto final algo que fizesse menção expressa ao encerramento da utilização dos combustíveis fósseis, que são os grandes emissores de gases de efeito estufa, que é o grande problema mundial, que tem provocado boa parte dos problemas climáticos que nós temos enfrentado. Então, só essa ausência, para mim, já seria um grande ponto de divergência e de crítica à COP30. Isso é verdade. Agora, como disse também Lídia, é preciso reconhecer alguns pontos favoráveis de termos a COP30 aqui no Brasil. Um deles, como Lídia disse, foi a possibilidade de o Brasil pautar a questão da inserção do termo afrodescendentes no termo final. E, além disso, de pautar também o debate sobre racismo ambiental. E isso foi pautado pelo Brasil, sobretudo, né, Lídia? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa reconhecer. E um outro ponto também favorável da COP30 foi de a gente poder ler todas as nossas atuações com o filtro da linguagem, digamos assim, do meio ambiente. E isso serviu, inclusive, para uma autorreflexão da própria Defensoria Pública. E aí eu já entro nos tópicos que eu queria mencionar. A gente já tinha uma atuação da Defensoria Pública, porque é a instituição responsável por atender justamente essa população historicamente vulnerabilizada. Então, nós já recebíamos essas demandas, Dani, espaçadas, mas a gente nunca tinha lido essas atuações sobre esse prisma, com esse óculos, digamos assim, do meio ambiente e dessa linguagem sobre mudanças climáticas. Então, para isso, ela foi importante e serviu, acho, para a Defensoria Pública. E eu vou querer tratar, então, rapidamente, marquei, inclusive, aqui o tempo, para eu não me estender muito, sabe que a gente gosta de falar defensor público, junto a defensor público, com o professor, a gente passaria o dia todo aqui falando, mas eu marquei o tempo aqui para controlar. Mas eu queria tocar em 3 pontos. O primeiro é justiça climática, o segundo é racismo ambiental, que foi a pauta do nosso debate, mas eu queria falar também de transição energética. Eu não sei se foi Dani ou se foi Lídia, ou mesmo Bill, quem falou sobre esse ponto das eólicas, por exemplo, aqui em Pernambuco. Então, eu vou querer tentar conectar esses 3 temas com a provocação de Fly, que foi pensar pela perspectiva das comunidades tradicionais, e aí falar também um pouco da atuação da Defensoria Pública e como é que a gente pode, de alguma forma, auxiliar nesse debate. Então, justiça climática, primeiro ponto. Justiça climática é, para mim, um dos conceitos mais importantes, talvez, dessa discussão, juntamente com o racismo ambiental. Porque não dá para pensar, hoje, direitos humanos sem passar pelo debate da justiça climática. Não haverá, Dani mencionou aqui, saúde, direito ao trabalho, direito de ir e vir, esse processo de gentrificação que vocês mencionaram, de privatização das águas. Isso é um processo que atinge a rua, atinge a cidade, mas atinge também quem vive do rio, quem vive do mar.
Então, é de fato um processo de gentrificação que a gente costumava ver nas grandes cidades e no centro urbano, ou urbanizado da cidade, e que também chega agora aqui na comunidade de Deus e nas outras comunidades ribeirinhas. Então, esse tema da justiça climática, né, da necessidade de reconhecer um processo de adaptação, de financiamento de quem protege o meio ambiente, acho que esse é um aspecto que a gente não pode esquecer e cobrar efetivamente. O Brasil assumiu, dentro das suas metas, assumiu a ideia de financiamento como algo essencial. E, na perspectiva da Defensoria Pública, não dá para falar de justiça ambiental sem incluir aí o termo socioambiental. A gente precisa ter a análise, sim, da preservação do meio ambiente, mas de preservar o meio ambiente e preservar as pessoas que vivem nesse ambiente, nesse ecossistema. Então, a gente não consegue olhar para a discussão do meio ambiente sem olhar para o aspecto social dos pescadores, das pescadoras, sem olhar para as comunidades quilombolas, para as comunidades indígenas, sem olhar para as pessoas que dependem, por exemplo, catadores e catadoras de materiais recicláveis que fazem um trabalho fundamental de reciclagem, de coleta de materiais que seriam recicláveis. Então, existe uma série de pessoas, grupos sociais historicamente vulnerabilizados, que têm um papel fundamental na proteção do meio ambiente e que muitas vezes são esquecidos quando a gente toca no tema da justiça climática. Então, por exemplo, vínhamos conversando, né, Bill, sobre aquele processo trágico que foi o crime do derramamento de óleo aqui em Pernambuco. E aí, como eu disse, eu vou tentar sempre fazer, a parte da provocação de Fly, uma conexão entre esses temas e comunidades tradicionais. E aí não tem como deixar de falar, quando a gente fala do derramamento de óleo, que atingiu, sobretudo, as comunidades pesqueiras, mas atingiu, em particular, e eu quero falar desse caso, a comunidade quilombola de Ilha de Mercês. Ela foi atingida 2 vezes por essa utilização exacerbada, descontrolada dos combustíveis fósseis. Ela foi atingida pela chegada do óleo à costa de Pernambuco, então ela não podia sair para pescar, os pescados já não podiam ser vendidos, e ela foi atingida depois, além de ser atingida pela frente, digamos assim, ela foi atingida por trás também, porque houve um derramamento, logo depois houve um derramamento de óleo na refinaria ali da Petrobras. Então, ela foi duplamente atingida por essa lógica que a gente continua na nossa sociedade de investimento em combustíveis fósseis. E aí também não tem como deixar de tocar nesse ponto da justiça climática e não falar do racismo ambiental, que Lídia também trouxe aqui de uma forma brilhante, né? 70% das pessoas que vivem em área de risco são negras ou pardas. E eu acho que essa questão do racismo ambiental ela precisa ser muito bem demarcada. Existem estudiosos que já falavam disso, né? Por exemplo, o Ulrich Beck, naquela ideia da sociedade de risco, ele já dizia que a gente vive um momento em que não é só o capital que é distribuído desigualmente. Então, a gente continua tendo o problema do capitalismo e continua tendo o problema da distribuição desigual do capital, mas na sociedade que a gente vive hoje, o problema é, sobretudo, de distribuição desigual dos riscos. Então, quem é que enfrenta mais riscos quando chove? Quem é que enfrenta mais risco quando há um derramamento de óleo? São justamente as comunidades socialmente e historicamente vulnerabilizadas. Então, é pensar uma redistribuição desses riscos, ou pelo menos uma compensação por essa distribuição desigual dos riscos. E aí eu trago mais um caso também concreto, que aqui todos nós pernambucanos, de algum modo, enfrentamos, que foi o período, em 2022, das fortes chuvas. E aí, em particular, naquela região Jaboatão, da fronteira Jaboatão-Recife. E aqui eu falo especialmente Jardim Monte Verde. A DFPU esteve lá presente inicialmente, logo no dia seguinte em que a gente teve os desabamentos, aquela situação de uma mesma família perder 11 pessoas. Aquilo ali me tocou pessoalmente. E a gente não estava, e ali foi uma constatação, a gente não estava preparado, nós, inclusive, da Defensoria Pública, para prestar uma assistência jurídica adequada para essas comunidades. E a gente teve que se reinventar juntamente com a Advocacia Popular, nós realizamos audiências públicas, realizamos uma rede com a Advocacia Popular para tentar pensar estratégias de atuação naquele contexto, porque, de fato, aquilo nos surpreendeu. E a partir dessa experiência e de outras experiências também no Rio Grande do Sul e em outros locais, nós desenvolvemos na Defensoria Pública um protocolo de atuação em casos de situações de emergência ou eventos extremos.
Então, isso foi, inclusive, foi um dos lançamentos que nós fizemos na COP. E ali, quem foi? Ali eu acho que fica bem evidente, né, a história do racismo ambiental, como esse conceito abstrato, muitas vezes um debate que gira quase que acadêmico, como é que ele, de fato, afeta a vida de pessoas nas comunidades. É isso. Quem é que efetivamente morreu naquele período das fortes chuvas? População, sobretudo, negra, pobre e periférica da nossa cidade. E aquilo ali também pode, assim como o derramamento de óleo foi um crime ambiental, a gente também pode qualificar aquelas cento e poucas mortes, mais de 130 pessoas mortas, também como um crime ambiental. Se lá, no caso do derramamento de óleo, nós tivemos um crime por ação ou por comissão, como a gente costuma chamar no direito penal, aqui, no caso das fortes chuvas, nós tivemos também um crime ambiental por omissão do Estado. Não é, como disse Dani, não é novidade que Recife recebe fortes chuvas. Não é novidade que o Recife está abaixo da linha do nível do mar. Não é novidade que Recife é uma cidade de morros. Portanto, esses desabamentos, esses deslizamentos na nossa cidade são uma realidade há muito tempo, então não foi ninguém pego de surpresa. Não dá para alegar surpresa ou fato de força maior. Todos nós sabíamos que em uma hora isso podia acontecer. Então, aquilo ali também considero que foi um crime ambiental. Pois é. E aí, eu queria tocar num outro conceito que também considero importante, que é o de transição energética. A transição energética ela precisa ser uma transição energética justa. E o que a gente tem visto aqui no Nordeste, de uma forma geral, mas em Pernambuco em particular, é que mesmo essa transição energética ela continua sendo injusta. Um dos casos mais emblemáticos dessa transição energética injusta é justamente o caso de Caetés, da comunidade de Caetés, onde foi implantada uma usina de energia eólica do lado da casa de trabalhadores rurais, afetando diretamente sua vida, pessoas com depressão, pessoas que perderam toda a sua produção agropecuária, sua produção de agricultura familiar, toda ela atingida, uma comunidade toda atingida por uma falta de regulamentação dessa discussão da transição energética justa. São diversos casos. Nós temos também, por exemplo, o povo Capinauá, um lugar maravilhoso, um lugar sagrado, que é ali a região de Buíque, a região do Vale do Catimbau, que é terra indígena, é terra do povo Capinauá. E existe um projeto de colocação de uma usina eólica ali também, nas proximidades do território indígena do povo Capinauá. Eu considero isso um disparate, de fato, sem consultar aquele povo tradicional e, sobretudo, sem nenhuma preocupação sequer estética. Porque imagine, você no Vale do Catimbau, quem já teve a oportunidade de ir lá, sabe como aquilo ali é bonito, como aquilo ali é um espaço realmente muito especial, e a gente imaginar aquilo ali cheio de ventilador branco, rodando dentro da comunidade. Então, é de fato um problema que atinge, sobretudo, comunidades tradicionais. Aqui tivemos, pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, nós tivemos também numa missão no sertão do Seridó, pegando tanto o sertão da Paraíba como do Rio Grande do Norte. E ali também há projetos de instalação tanto de energia eólica como solar e que afetam comunidades quilombolas, comunidades de agricultores rurais e comunidades indígenas também. Então, de fato, a gente precisa pensar a justiça climática sob a perspectiva de uma justiça sócio-étnico-racial ambiental. Precisamos ter esses marcadores para a gente poder pensar em algo que seja minimamente justo. E aí, tocando agora, e para encerrar, em outros dois pontos que foram também provocações tanto de Dani quanto de Edson, que diz respeito particularmente à questão dos pescadores, e aqui eu dialogo com o Bill, tenho dialogado agora mais recentemente, né, Bill, nas últimas, acho que 2 ou 3 semanas, de forma mais próxima. A gente teve um contato inicial nesse período justamente do derramamento de óleo com a CPP, e desde lá a gente tem algumas atuações em conjunto, mas eu acho que a gente precisa reaproximar efetivamente a Defensoria Pública das comunidades pesqueiras, e eu fiquei que saí daquela nossa última conversa com esse compromisso, porque, de fato, tem sido uma comunidade, Fly, invisibilizada pelo poder público de uma forma geral. E aí eu quero tocar só nesse aspecto, rapidamente, do seguro-defeso, para encerrar.
E aí a gente vai poder, enfim, se tiver tempo, de discutir outros pontos. Mas já lá, né, Bill, já naquele momento do derramamento de óleo, a gente percebeu como a política pública voltada para pescadores e pescadoras era uma política ou de absoluta omissão ou de invisibilização completa. Porque, como você disse, não havia o cadastro. Quando a gente precisou trazer os pescadores e as pescadoras para receber um auxílio, foi uma dificuldade imensa para saber quem efetivamente se qualificava como pescador e pescadora, porque o governo simplesmente não atualizava sua base de dados, né? E até hoje, como você disse, até hoje nós temos problema quanto a isso. E essa é uma demanda tipicamente da Defensoria Pública da União, porque envolve Seguridade Social, envolve recursos públicos federais, e cabe à Defensoria Pública da União tanto prestar assistência jurídica do ponto de vista individual para cada pescador, mas também de forma coletiva, para garantir que todos os pescadores que estão enfrentando problema com o seguro-defeso, que isso seja resolvido. Então fica aqui nosso compromisso, Bill, da gente, terminando aqui, a gente poder conversar sobre uma forma de atuação mais eficaz da Defensoria Pública nesse ponto. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente, Dani e Edson, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui na Ilha de Deus. Espero que seja essa e mais outras na proximidade. Como sempre a gente diz, que seja a primeira de muitas, né? Infelizmente, o nosso tempo acabou, a gente só tem mais 3 minutos. E olha, para encerrar comigo e Fly tem que ser rápido. Eu vou tentar acelerar, inclusive, minha fala, que primeiro, agradecer a potência dessa conversa e dizer que a gente tinha papo para um dia inteiro. Isso já chama um outro momento para a gente poder aprofundar esses debates. Queria agradecer a presença dessas referências para nós, André, Lídia e Bill, mas agradecer esse território que sempre nos acolhe tão bem, né? A gente, esse ano, enquanto professora que está deputada, na Comissão de Direitos Humanos, a gente fez uma provocação de uma série de cartilhas chamada Educando para os Direitos Humanos. Primeiro, que é um tema que muita gente não conhece. Direitos humanos, o que é isso, né? Então, a gente fez o primeiro, Direitos Humanos na Vida da Gente, o que é. O segundo, Direitos Humanos da População LGBTQIAPN+. Terceiro volume, Enfrentar o Racismo é tarefa de todas as pessoas. E o nosso volume desse ano é Racismo Ambiental e Justiça Climática. Essa cartilha ela foi premiada nacionalmente, a gente tirou o 2º lugar nacional nas escolas legislativas, o 2º que tem gostinho de primeiro, que a gente só perdeu para o Senado Federal, que é uma escola enorme. Isso aqui é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, sobre a nossa coordenação. E essa cartilha ela traz vários dos termos que a gente debateu aqui hoje, esgotou, assim que saiu, a gente pediu uma reedição. Uma outra coisa também é que nós participamos do Congresso Brasileiro de Agroecologia e a gente saiu com material que eu vou trazer para cá, que é o protocolo da consulta. Isso precisa ser melhor divulgado, que é justamente o Brasil é signatário de um protocolo que obriga os estados, o Estado brasileiro, a consultar as comunidades tradicionais em caso de obras de grande impacto que vai impactar a vida daquelas comunidades. E, se isso não for feito, a gente pode entrar com uma série de ações. Então, acho que a gente precisa conhecer melhor. Isso é um protocolo recentemente que o Brasil assinou esse protocolo. A gente fez um resumo, eu vou distribuir para vocês. E aí, antes de Fly encerrar, eu queria chamar aqui rapidinho e já passo para a Fly. Vem cá, Will, que me dá de presente na frente de todo mundo. Porque sempre que eu venho na comunidade, eu recebo presente. O Will que está sempre aqui, acompanhando todos os debates. E ele sempre me desenha da maneira mais linda. Dani Portela, você é muito bonita, sou seu fã número 1. E olha como eu estou linda aqui. Ó. Ei, gente. Tá vendo tudo, velho? Olha só. O som e a som extrapolou como sempre o tempo, mas tá massa. E, claro, o programa Som e Ação, o programa Construindo Direitos e Caminhos, vão ser, não sei quantos programas que vão rolar, mas vão ser programas massas e cada um mais tão importante quanto o outro, não é? Aqui
Para mim, uma grande honra. Eu acho que extrapolamos o tempo, mas eu acho que a consideração final, eu acho que tem que rolar da galera, sabe? Né? E, assim, é sempre uma grande honra estar colaborando e fazendo jus ao que o Caranguejo Sá sempre se propôs desde o início e também fazendo jus aos reconhecimentos, né, como uma mídia, uma ferramenta importante quanto mídia independente em Recife, Pernambuco, de um território tradicional pesqueiro e fazendo jus aos reconhecimentos, seja ele da ciência, seja ele parlamentar, seja ele da sociedade civil, do bom dia que todos os dias a gente recebe da comunidade, enfim. Então, é fazendo jus a isso que a gente não larga a luta, mesmo que os mais tacanhos queiram nos ocultar, jamais conseguirão, porque nós somos e estamos em cada cidadã e cidadã poeta, enfrentando todos os dias, com sangue, suor e lágrima, o pão de cada dia, garantindo que Deus nunca nos falte, assim como Oxalá, e continuamos na luta porque somos loucos por um país decente, loucos por igualdade, loucos por democracia e liberdade nesse país que ainda, infelizmente, para o povo indígena e para o povo preto, ainda é um sonho, ainda é uma utopia. Valeu. Vamos pedir para ser 1 minutinho, senão o algoritmo derruba a live da gente, não é isso que a gente quer. Aqui. Gente, só agradecer mais uma vez o espaço, a oportunidade de estar aqui, é uma honra sempre, ao lado de tantas pessoas que são referências, e dizer que é isso, né? Vamos seguir espalhando a palavra, fortalecendo esse debate, dizendo que não há justiça climática sem justiça racial, sem justiça de gênero. A gente precisa conectar essas lutas, fortalecer esse debate. E é isso, vamos em frente. Tem muita coisa para a gente debater sobre o tema, muita coisa para a gente se apropriar e organizar nosso povo para enfrentar, né, essa crise, que eu acho que é uma das maiores crises que a humanidade já enfrentou, e falar sobre justiça climática, e também falar sobre o futuro que a gente quer, o futuro que a gente quer desenhar, sem ficar para trás. É isso. Obrigadão. Eu que agradeço o convite, né, para mais uma vez estar aqui com vocês. Mas, assim, essa questão da justiça climática no meio da comunidade pesqueira é um tema muito necessário de ser debatido ainda mais, né? A gente pega um pouco assim os vídeos que o Caranguejo Sá tem feito nas comunidades nos últimos 5, 6 meses, né? Por aí, e a gente tem visto o quanto que onde o Caranguejo tem passado com a produção desse vídeo tem alimentado a discussão nas comunidades. Muitas vezes as comunidades falam assim, a gente está tão cansado que a gente não quer mais lutar. Mas em 2017 a gente fez o seminário da pesca artesanal Cidade do Recife. Muitos diziam que não ia dar em nada. A gente conseguiu fazer o quê? 3 audiências públicas na Câmara de Vereadores. Nós conseguimos aprovar agora, em outubro, né, um PL de autoria do Ivan, né, do PSOL, com relação ao fortalecimento e reconhecimento dos territórios pesqueiros. Precisa ser sancionado, prefeito. Precisa ser homologado dentro da cultura. E também a discussão da saúde. A gente levantou essa bandeira da saúde, fez discussões dentro do município, da Secretaria de Saúde do município. Agora há pouco foi aprovado, né, uma política nacional para a saúde dos povos das águas, que precisam ser implementado. E aí a gente precisa cobrar enquanto comunidade, mas a gente precisa muito que o Legislativo e que o Judiciário nos ajude nessa cobrança. Também, Bill, nessa mesma linha, eu queria agradecer imensamente Dani e Fly pelo convite. Lembrar agora o filósofo Nego Bispo, né, para que a gente olhe menos para o desenvolvimento e olhe mais para o envolvimento social, né, e também um outro conceito que eu acho fundamental dele, que é essa ideia de confluência, né, de rios confluindo para a gente formar efetivamente um grande oceano de direitos. Dizer que a Defensoria Pública da União fica à disposição efetivamente aqui da Comunidade Ilha de Deus, para a gente seguir dialogando e pensando em como garantir, tornar esses direitos, que são muitas vezes abstratos, em direitos concretos para a população. Muito obrigado, Fly, pelo convite. Obrigada. E pegando o gancho de Negro Bispo, ele diz que nós somos o começo, o meio e o começo novamente, né? E aí eu termino dando um recado, a partir de uma provocação de Bill, de uma coisa que me inquietou muito, que foi um vídeo daquela criança dizendo que o CETRO, suco alcooleiro justamente dos usineiros, eram responsáveis por todo o desenvolvimento de Pernambuco desde a sua criação, desde o seu início. Então,
A gente lamenta uma fala como essa porque nega a história de quem construiu toda a riqueza do nosso povo, que é quem trabalha no chão do nosso território. E eu termino dizendo, colaborem com Caranguejo Sá, essa instituição que faz comunidade ativa, escuta das mulheres, que faz justamente uma comunicação popular dessa rádio que está aí todo dia, quem está trabalhando agora, escutando a gente, está ali coletando, pescando, tratando ali o seu pescado, o seu marisco, o seu sururu, e está escutando aqui, sendo formado politicamente. Então, compra a caneca, encomenda a camisa, de R$ 1 em R$ 1 a gente chega em 1 milhão e e a gente vai parir uma revolução. Eu queria agradecer Edson Fly e Terezinha, que sempre nos acolhem nesse território, e agradecer você, Wilke, que sempre está aqui trazendo carinho das crianças, das famílias para a gente. Obrigada. Aí, Hamilton Tenório, o nosso engenheiro, né, engenheiro de som, o nosso cientista fonográfico, a toda aí a galera aí que está da assessoria de comunicação e também assessoria da Dani Portela, não é? E, enfim, Edson, que está sempre aqui, nosso palhaço, professor, quente, Terezinha, enfim. Dani, vê só, eu acho que nosso tempo acabou, não está sendo mais gravado não, né? Então, tá? Então, despedir, mas tem uma coisa que é o seguinte, a Compesa, ela está sendo privatizada, leiloada no próximo dia 18. Tem uma galera que está querendo fazer um movimento, está fazendo um movimento, e, obviamente, eu não quero entrar nos méritos das histórias sindicais e tal, mas é dentro da perspectiva do que a gente está discutindo, que é racismo, e privatizando a Compesa, como é que vai chegar água para todos? Se já falta água para todos, e privatizando a Compesa, como é que vamos discutir isso dentro dos territórios? Tem uma ação que é muito importante que está rolando em Recife, que é meio o mapeamento das comunidades que faltam água, né, com mais frequência. A galera está fazendo horta comunitária, que é meio para, né, essa ideia da horta comunitária urbana e periférica, enfim. E a gente está chegando à conclusão de que assim, essas comunidades faltam água, mas tem muita resistência, não é? A gente está pontuando isso. A Ilha de Deus faz parte também dessa rede de hortas urbanas e periurbanas, que é muito importante dentro da lógica, inclusive, do enfrentamento à crise climática. Mas, mais do que isso, para a gente é um mapeamento de onde está também o nosso povo, onde nós estamos. E, enfim, é isso. Eu não sei se Kátia, é Kátia que está aí, não é? Se ela quer dizer alguma coisa, para a gente registrar aqui acerca dessa história pode dizer ali para a Tereza, então, da privatização da Compesa e o porquê vocês estão, quanto funcionários, né, da Compesa e tal, de sindicato, estão nessa luta, e quais estão sendo os desafios para que possa chegar a produzir essa ideia de que a população precisa seguir esse raciocínio de que a Compesa não tem que ser, não deve ser privatizada. Chega aqui, Kátia, se tu quiseres, e fala aí. Eu acho que aqui para a gente já é isso. Saúde a todos, saúde a companheira Dani Portela, que está sempre na luta, essa companheira que sempre defendeu a água pública e também o metrô, né, companheira Dani Portela? A gente sabe que o acesso à água ele tem que ser um acesso democratizado. Eu vou falar bem rápido, porque eu sei que o tempo já urge. Bem, companheiros e companheiras, o leilão da Compesa será dia 18 e não vai ser aqui, vai ser em São Paulo, na Bolsa de Valores, e é um crime a gente saber que a água ela vai ser leiloada. E a gente está aí junto com os sindicatos urbanitários. Eu sou uma ex-sindicalista, mais uma vez sindicalista, né, Dani? Sempre sindicalista, e sou uma militante, e sou também cofundadora da Frente de Luta contra todas as privatizações, porque o direito à água, o direito à mobilidade, é uma luta de nós esquerdistas, né, companheira? E nessa luta aí, a gente vem convidar todos os companheiros para dia 18, companheira Dani, companheiro, para a gente estar nas ruas, às 9 horas da manhã, a gente vai passar o itinerário
para que a gente possa fazer esse enfrentamento aqui em Pernambuco e dizer que a água é um direito de todo o povo pernambucano, o acesso à água pública de qualidade, e que o governo Raquel Lira, que tinha um programa de campanha que não era a privatização da Compesa, conseguiu privatizar o que a gente chama do filé da Compesa, que é a parte comercial. Vai ficar só a parte de produção e a parte comercial vai ser vendida e será no dia 18. Já existem 4 empresas, inclusive a BRK, que faz a PPP do esgoto e que não faz uma PPP que realmente condiz, porque são 13 anos de PPP e não entregou os morros saneados. A companheira Dani sabe disso, já participou de várias audiências públicas, e não existe uma fiscalização da ARP, e a gente precisa, se passar esse leilão, começar a fiscalizar as tarifas, porque em São Paulo privatizou, e quem paga a conta, companheiro? Quem paga a conta é a população de baixa renda, porque a água, ela vira ouro, e a gente não pode deixar, e a gente vai estar junto com a população, a gente vem convidar o companheiro, vem convidar a comunidade, a gente vai fazer uma panfletagem e dizer que a gente está junto nessa luta, a gente vem chamar a companheira Dani, a gente vai passar um ofício para o gabinete, para que a gente estejamos juntos nessa luta, porque a água não é mercadoria. Obrigada pela oportunidade. Então já foi, gente, é isso. Eu só quero reforçar para a comunidade da Ilha de Deus que é importante participar, é importante você... porque nós somos território pesqueiro, e território pesqueiro sem água não existe, velho. Né? Existe um déficit do governo do Estado com a Ilha de Deus, porque a plataforma, como se diz, o sistema levatório foi construído e tal, porém, não colocaram uma bomba. Já desviaram o caminho das águas, uma caixa d'água que custou milhões dentro da perspectiva da urbanização, está hoje inutilizada lá no outro lado. Então, assim, e não funciona o esgotamento sanitário. Todas as bocas de lobos estão entupidas, até a boca. Está tendo retorno, ninguém toma um banho de chuveiro na comunidade, não, tá ligado? É na canequinha. Então, não justifica, tá ligado? Essa grana que foi investida, muito dinheiro, e que, de uma certa maneira, foi pro ralo, saca? Uma foto, coletiva. Chega aqui, valeu, galera! É isso! O discurso! Capibari, vamos limpar esse rio, vamos limpar esse rio, vamos limpar esse rio. Capibari,